Bom, então acho que é isso. Se para vocês não tem problema, fica certinho. Então, eu vou avisar a coordenação e daí vocês já ficam cientes também, né? Que daí começará agora. Eu vou postar um recado também no Classroom, que daí vai começar agora entre meio de 10 e meio de 15. Bom, agora que a aula começou a gravar, também queria falar para vocês que das listas de exercício que eu sempre vou postar, vocês sempre podem tirar dúvida comigo, quantas vezes vocês quiserem, mandar e-mail, mandar mensagem, fiquem à vontade para tirar dúvida. Se tiverem dúvidas à parte do que eu passei, pode mandar também, estou aberto a tirar dúvida a hora que vocês estiverem, a hora que vocês estiverem com dúvida, pode mandar. Aos que entraram agora, eu também, como eu não falei essa parte na gravação, eu irei repetir. Eu me chamo Lucas, sou estudante de letras e vou ser o novo professor de vocês. Eu estava falando com o pessoal aqui de mudar o horário para meio-dia e 10, meio-dia e 15, por conta da minha aula do matutino, acabar 11h40 e dar tempo de eu chegar em casa e ajeitar as coisas certinho. Aí eu vou postar um informe certinho, depois que eu falar com os coordenadores do cursinho, aí eu mando no grupo do WhatsApp e depois posto lá no Classroom, beleza? E é isso, gente. Espero que a gente tenha um bom semestre, apesar de que daqui 2 semanas eu acho vocês entram de férias, mas que no semestre que vem a gente tenha algo bom e que a gente tenha uma troca muito boa. Obrigado, Bruno. Bom dia. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco da aula, né? Eu vi que a outra professora, ela acabou passando mais sobre o present perfect, essa parte assim mais gramatical do inglês. E eu vou seguir essa linha dela, né, que também foi a parte que o cursinho botou pra gente. E ao longo das próximas semanas eu vou tentando intercalar um pouco com alguma parte que seja mais voltada também para o vestibular, porque essa parte gramatical ela cai, mas ela não cai em peso como cai, por exemplo, interpretação de texto, como cai análise de tirinha, que eu acho que vai ser importante para a gente trabalhar também. Então, eu vou tentar fazer algumas aulas com gramática, algumas aulas com essa análise de interpretação de texto, e às vezes, dependendo, o conteúdo de inglês, às vezes ele é muito pequeno. Então, eu consigo encaixar tanto a parte da gramática como a parte da interpretação de texto. E daí a gente vai fazendo isso. Como eu falei para o pessoal que já estava aqui, qualquer dúvida, me manda e-mail, me manda mensagem, estou aberto ao que vocês precisarem. Beleza? Eu vou começar a apresentar a tela aqui e vocês me falam se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aqui o slide? Bom, outra coisa, se vocês tiverem dúvida ao longo da explicação, podem me interromper e falar no áudio, e caso eu não escute, se vocês mandarem mensagem ou levantarem a mão, também me chamem a atenção, porque eu estou apresentando a tela aqui, e daí eu não consigo ver o chat, ou até o som da mão levantada, às vezes não escuto por conta da minha voz. Mas, enfim, vamos começar. A aula de hoje vai ser sobre Simple Past e Past Continuous, que é uma gramática do inglês que muito importante para a gente conseguir entender como que vai funcionar o passado para eles, né? Porque eles botam o passado de uma forma bem diferente da do português, e a gente vai trabalhar com isso hoje. Então, falando um pouco sobre as diferenças entre o Simple Past e o Past Continuous. O Simple Past ele vai indicar ações passadas que já foram encerradas. Então, foi algo que aconteceu num tempo atrás e que já acabou. Não teve uma repercussão ao longo desse. Não teve ação ao longo desse tempo que se encerrou. Então, no exemplo que eu botei, I lived in Italy last year. Eu morei na Itália ano passado. Essa vivência que o sujeito eu tive na Itália já acabou. Eu já morei lá, eu já voltei para o meu país de origem, que daí eu não especifiquei, mas também não precisava. Eu já voltei para o país de origem, já voltei para minha casa, e esse tempo que eu morei na Itália, ele já se encerrou. Então, é o Simple Past aqui. A gente vai falar isso mais para frente, mas a gente consegue distinguir de cara já o Simple Past do Past Continuous
pela forma que o verbo tá. O verbo aqui, viver, morei, né, lived, tá com esse ed no final. Esse ed, para os verbos regulares, né, que eu também explicarei melhor mais para frente, marcam esse passado do simple past. Agora, falando um pouco do past continuous, ele vai ser utilizado para falar de ações que estavam em progresso em um ponto do passado. Então, não que essa ação tenha se repercute até hoje, mas que teve uma continuidade quando ela estava acontecendo. Então, no exemplo abaixo. When I came home, my brother was playing football. Quando eu cheguei em casa, meu irmão estava jogando futebol. Então, nessa ação que já se finalizou, quando eu cheguei em casa, tem uma ação que estava acontecendo, que estava em progresso. Então, quando eu cheguei em casa, que foi um tempo que já acabou, meu irmão estava jogando futebol. Essa marca dessa ação em progresso é marcada pelo was e pelo ing no final do verbo, que aqui seria o verbo play. Isso é algo característico do past continuous. Daí a gente sempre vai ver nas sentenças que a gente for analisar ou que tiverem nos exemplos. Então, passando para o próximo. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, então. O Simple Past e os seus usos. O Simple Past, ele é um caso bem chatinho até do inglês. Eu diria que é a parte mais difícil do inglês. Por quê? Ele tem alguns casos, e esses casos, eles variam de acordo com o tipo da sentença, né? Se é uma sentença afirmativa, se é uma negativa, se é uma interrogativa, e também os verbos que estão dentro do Simple Past, eles vão acabar variando bastante, né? A gente sempre separa, é a tabela que eu botei lá no Classroom, a gente sempre separa em verbos irregulares e verbos regulares. E os verbos irregulares, a gente não tem essa terminação, né? Ed, a gente sempre vai ter que decorar essa tabela, que é a parte mais chata, mas que depois de um tempo que vocês pegam a manha disso, vocês já conseguem fazer melhor. Mas eu falo deles daqui a pouco, dos verbos regulares e irregulares. Falar um pouco dos usos do Simple Past nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. O Simple Past, no caso afirmativo, ele vai se formar com o sujeito e o verbo no passado simples. Então, no exemplo que eu botei aqui, she studied math last night. Então, ela estudou matemática ontem à noite. O studied tá com essa marca do ed. Depois eu explico o porquê tem o i nesse aqui e não tem, por exemplo, e não teve, por exemplo, no lived. Mas aqui a gente vê nesse caso afirmativo. O sujeito está no passado, então ela estudou, o verbo está no passado. E esse last night marca a ação passada. Então, se a gente só tivesse falado she studied math, teria ficado meio aberto a conclusões de quando que foi. Se foi um ano atrás, se foi anteontem, se foi ontem, se foi semana passada. Então, esse last night, ele é uma afirmação desse caso do passado. Agora, do caso negativo e do caso interrogativo, a gente sempre vai utilizar o did, daí seria o passado de do, né? E com o verbo no infinitivo, sem o to, né? Porque as conjugações verbais no inglês, elas sempre têm o to junto com o verbo. Então, to work, to wash, to clean, sempre vai ter esse to. Aqui, no Simple Past de caso negativo e interrogativo, quando a gente for montar a frase, a gente sempre coloca o did e tira esse to. A gente deixa esse verbo no infinitivo sem terminação passada, sem ed, somente com o verbo no infinitivo. Então, os exemplos aí embaixo. I did not work last weekend. Eu não trabalhei fim de semana passado. Então, o did e o work aqui, eles estão marcando que essa ação já aconteceu, não teve progresso ao longo dela, e que é uma frase negativa. A gente sempre vai montar desse jeito. O did, para ele se tornar negativo, a gente tem que sempre botar o not, né? Então a gente pode botar did not or didn't, daí seria uma contraction, né? Uma contração do did not, porque os ingleses eles sempre têm muita uma coisa que uma professora minha falava, eu achava engraçado, eles têm muita preguiça de falar did not, né? Então eles fazem essa contração, né, para economizar tempo. Então às vezes eles falam didn't ao invés de did not, or wasn't
ao invés de was not, mas isso também não é nada que impacta muito. Se você escrever did not, não estará errado. O caso interrogativo, por outro lado, a gente tem o did no começo da frase. Sempre que a gente for fazer uma pergunta no simple past, a gente tem que botar o did no começo. Então aqui, did I work last weekend? Eu trabalhei fim de semana passado. Esse tom de pergunta faz com que, quando a gente faz esse tom de pergunta, a gente tem que botar o did no começo para fazer sentido. Porque senão não vai ter essa construção de interrogativa no passado. Mas é uma regra bem simples. Quando for negativo, did not. Quando for interrogativa, o did vem antes e depois o resto da frase, com a marcação final do ponto de interrogação. Alguma dúvida, gente? Beleza, então. Agora falando um pouco dos regular e irregular verbs no inglês, né? Os verbos regulares e irregulares. Vai ter um slide para cada um, porque são regrinhas que a gente tem que memorizar. Então, os verbos regulares no simple past. A construção dos verbos no simple past ele é bastante comum, assim, é uma das coisas mais tranquilas do inglês. A gente sempre vai acrescentar o ed no final do verbo. Então, no exemplo abaixo, we looked for the dog and we found it at the park. Nós procuramos pelo cachorro, né, o verbo look, procurar, e nós o achamos no parque. A gente vê que o look, ele não tem nenhuma terminação, né, nenhum y, nada que interfira. Então, a gente só acrescenta o ed. E também ele não tem um e para a gente acrescentar nada. Então, todo verbo que for regular e terminar e for no passado, a gente bota o ed. Agora, alguns casos de variação, né? Se o verbo já terminar com e, a gente só precisa adicionar o d. A gente não precisa botar invite. A gente já tem o verbo invite, tem um e. A gente não precisa botar invited. Não precisa. Isso é uma regra também que eles botaram para não ter essa junção dessas duas vogais para ficar uma sílaba maior. Então, se é um verbo regular terminado em e, só bota o d, não precisa acrescentar outro e, porque senão você estará errando. E, por fim, quando a consoante terminar com y, que é muito comum no inglês, então o verbo study, play, a gente sempre vai tirar esse y, a gente remove essa última vogal e acrescenta o i e d. Então, além desse ed, que é comum dos outros verbos, quando os verbos terminarem com a letra y, a gente retira essa letra e acrescenta ied. Isso é muito comum quando você for pegando para ler, você vê que acontece muito isso. É uma regra que eles botaram para não ter muita letra na palavra, porque esse study, ele já tem um som de i. Se a gente botasse um outro i, fica studied. Mas a gente também não pode botar só o ed no final, por conta de umas regras do inglês que não cabem aqui. Mas é uma regrinha bem simples. Quando não tiver nada no final, quando só terminar com uma consoante que não seja y, bota ed. Se terminar com e, bota só o d. E se terminar com y, a gente bota ied e retira a consoante y. Beleza? Os verbos irregulares agora. Os verbos irregulares, como aquilo que eu falei, é a parte mais chata de estudar inglês, porque são diversos verbos que a gente não vai ter como fugir, a não ser decorar. É um trabalho bem difícil, às vezes eu não lembro de todos os verbos, eu tenho que escrever para conseguir lembrar, porque é uma tabela muito grande, né? Não sei se vocês acabaram já dando uma olhada no Classroom, mas é uma tabela muito grande. É uma tabela que você tem que ler, decorar, porque além do simple past, a gente tem o past participle, que daí é uma outra variação do inglês. E que daí vocês têm que decorar as três formas, a do infinitivo, a do simple past e a do past participle. O vestibular, isso é uma coisa que pelo menos eles têm alguma noção na hora de fazer as perguntas de inglês, eles não perguntam sobre verbos irregulares no inglês, porque eles sabem que é algo muito difícil das escolas passarem a fundo, e também é algo que é realmente para quem tem uma fluência boa no inglês, ou que já estuda há um tempo inglês. Para quem está começando ou quem não conhece língua inglesa,
decorar todos os verbos regulares é algo que não é fácil. Mas nos textos que eles botam, nas tirinhas que eles botam, nos exemplos que eles podem botar, tem verbos irregulares. Então, você perceber isso é algo que já mostra que você despertou um conhecimento em você na hora que você estava estudando. Eu deixei a tabela no Classroom para vocês darem uma analisada, ver o que vocês acham. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à pronúncia, pode me chamar, porque às vezes é a mesma escrita, só que a gente tem uma pronúncia diferente por estar no passado, por estar no past participle. Mas não tem como fugir, gente. É necessário decorar todos. Todos, assim, você quer seguir para alguma área do inglês, que requisita o inglês, que é importante você decorar. Então, nos exemplos aqui, to blow, a gente tem o blew, to break, to broke, to drink, to drunk, to drive, drove, to ate, ate. Esse é a mesma pronúncia, é que nem read e read. É a mesma pronúncia, é a mesma escrita, e no it, por exemplo, a gente tem a mesma pronúncia. Mas o sentido vai variar por conta do passado. Então, essas são algumas que vocês têm que tomar muito cuidado, porque a pronúncia é igual ou até a palavra é igual, como no caso do read e do read. Né, que esse red de ler no passado tem o mesmo som de red de vermelho. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escrever alguma coisa. Mas, como eu falei, o vestibular ele não cobra essas coisas porque é algo muito específico para você saber. Mas ele pode botar nos textos, pode botar nos exercícios, não perguntando sobre mais no enunciado. E você sabendo que está no passado, você consegue entender melhor o que está acontecendo. Beleza, gente? A tabela está bem divididinha lá no Classroom, tá com o verbo no infinitivo, no past participle, no simple past, e ele está bem organizadinho. É uma das tabelas que eu mais gosto, porque ela aborda 99% dos verbos que são irregulares, porque sempre tem uns que fogem, né, a regra, que daí eles não botam, mas eles abordam 99% dos verbos irregulares. Então, eu acho legal vocês darem uma olhada, beleza? Agora falando um pouco do past continuous e o seu uso. O past continuous é uma das formas mais fáceis, por outro lado, do inglês também, porque a gente não precisa decorar nada, a gente só precisa de verbo irregular, né? Não tem essa chatice do simple past, mas a gente tem, por um lado, uma regrinha que a gente tem que ter na cabeça para conseguir memorizar e entender o que está acontecendo, né? Então, o past continuous, como a gente viu nos slides lá atrás, vai falar de uma ação que estava ocorrendo num tempo passado, né? Então, ele vai sempre se formar pelos auxiliares was e were, né? Daí seria o passado de is e are, né? O passado de was é is e o de are é were. E o verbo, ele sempre vai estar no gerúndio terminado em ing. Esse ing marca a terminação verbal dos verbos em inglês no gerúndio, né? Que daí seria esse progresso no tempo passado. O was, como está aqui no slide, ele vai ser usado para os pronomes I, he, she e it, assim como o is, tirando para o I, né? Que o I a gente sempre usa o I am, mas o he, she, it, que sempre usam o is, aqui a gente vai usar o was. Por outro lado, o were é usado para os pronomes you, que representa você, we, que daí é nós, e o de vocês, né? Que daí seria. Desculpa, gente. Que seria segunda pessoa do plural, e they, né? Que daí seria eles. Então, os exemplos que eu botei aqui, né? Botei um exemplo no caso afirmativo, no caso negativo e no interrogativo. Para vocês verem que não tem tanta diferença do simple past. A única coisa que a gente vai acrescentar é o was ou were, mas a regra do did é a mesma. A gente sempre vai botar nas questões interrogativas o were na frente, assim como o did. Isso é regra do inglês para conseguir deixar no caso interrogativo. Então, nos exemplos, were you watching TV? Você estava assistindo TV? Então, a gente vê que tipo uma ação que aconteceu no passado, porque a gente tem essa marca do
were e do watching, que daí seria do passado contínuo. Não especificou, aqui às vezes você nem precisa especificar, mas que quando você especifica tem essa marca do tipo, tá, realmente aconteceu naquele tempo. Mas não é nada necessário. O exemplo abaixo, I wasn't reading, eu não estava lendo. Wasn't, assim como o did, a gente pode botar was not, ou fazer a contração do wasn't. Mas é a mesma regrinha do simple past. Quando for negação, tem que botar o not depois, ou fazer essa contração. No caso interrogativo, o were sempre fica no começo da sentença. E por fim, no caso afirmativo, he was washing the dishes when I got home. Então, ele estava lavando a louça quando eu cheguei em casa. A gente vê o was acompanhado do he, né, que daí seria esse auxiliar que vai acompanhar o he, she, it, e o verbo lavar, né, wash, acompanhado do ing. Aqui, por outro lado, os verbos que terminam em y, eles mantêm o i. É um caso muito engraçado, assim, do inglês, né, que no simple past a gente não tem, a gente tira o y, mas que no past continuous a gente mantém o y mesmo tendo um som de i. Mas é isso, gente. O que vocês têm que lembrar daqui? Sempre tem que ter was e were na mesma sentença com o verbo terminado em ing. Quando for interrogativa, were no começo da sentença. Quando for negativa, was acompanhado de not. E quando for afirmativa, não precisa de nenhuma regra. É só sempre botar para fazer na ordem da frase. Então, he was washing the dishes. Então, ele estava lavando a louça, né? Tem que fazer nessa ordenzinha. Tudo certo? Beleza, então. Usos específicos do Simple Past e do Past Continuous, né? Aqui é uma coisa que são aqueles casos específicos que também é aquilo, o vestibular não te pergunta especificamente isso. Isso são casos para quem está se aprofundando no inglês, para conseguir montar sentenças melhores, falar de um jeito correto, né? Porque, por experiência própria, os norte-americanos ou britânicos, eles não falam desse jeito que a gente aprende inglês, eles não falam certinho. Principalmente na hora de digitar, eles escrevem tudo, tipo, mais abreviado até que a gente falando. E quando você conversa com eles, eles enxugam muita coisa. Eles realmente, parece que eles têm preguiça de falar as palavras. Porque a gente não fala, tipo, VC, essas coisas assim. Eles não, eles tentam enxugar o máximo possível para falar o mais rápido possível. Mas, enfim, a gente tem uns usos específicos do Simple Past e do Past Continuous. Então, aqui, o Past Continuous ele também vai ser usado com o Simple Past através dos conectores when, que vai indicar uma ação que estava ocorrendo quando o outro ocorreu, e o while, é para indicar quando duas ações estavam em progresso ao mesmo tempo. Né? Então, a gente vai, por exemplo, os exemplos abaixo. She was playing the guitar while he was playing the piano. Então, se a gente for pensar numa banda, então ontem eu fui num concerto de música, num show, e daí eu vi que uma das meninas estava tocando piano, ou tocando a violão, a guitarra, né? O guitar, gente, no inglês, ele tem dois sentidos, né? Pode ser para violão, pode ser para guitarra, né? Baixo, ele encaixa nisso tudo. Enquanto ele estava tocando piano. Então, ontem no concerto tinham duas pessoas tocando, no show tinham duas pessoas tocando. Uma estava tocando a guitarra e o outro estava tocando piano. Então, o while, ele vai indicar duas ações que estavam correndo em progresso ao mesmo tempo. É diferente do when, que daí vai indicar uma ação que estava ocorrendo quando outra já ocorreu, quando outra já terminou. Então, when my brother arrived, Carla was sleeping in the living room. Então, quando meu irmão chegou, Carla estava dormindo na sala de estar, né? Então, esse when está falando. Então, a gente está indicando a ação que estava ocorrendo. Isso é uma coisa que não podem pedir, mas é legal vocês verem. Então, aqui, uma ação que estava ocorrendo. Se era uma ação que estava ocorrendo, gente, é o past continuous. Onde que a gente pode achar o past continuous aqui? Quando a gente vê o was e o verbo terminado em ing. O verbo sleep terminado no ing. Quando uma outra ação ocorreu, quando essa outra ação ocorreu, ela já terminou. Então, ocorreu, acabou. Então,
When my brother arrived. E aí a gente vê o simple past. Arrived, o verbo arrive. Então a gente tem o ed aqui no final. Então esses são casos que é muito difícil. Eu acho que se algum vestibular pedir, pode ser, por exemplo, segunda fase da Unicamp, porque às vezes eles pedem questão em inglês. Eu já vi alguns vestibulares do Sul pedirem algumas coisas mais específicas, mas é muito difícil, por exemplo, o VEST, o NESP pedirem essas coisas. Mas é sempre bom vocês perceberem, porque vocês conseguindo fazer essa análise de toda a sentença, vocês conseguem pegando esses pontos. Então, tipo, o simple past é uma ação que já ocorreu, que já terminou. E sempre termina com ed. Achei aqui, ó, arrived. Já o past continuous é uma ação que ainda está aqui, ocorreu um certo tempo. Sempre tem o was e a terminação ing junto com o verbo. Aqui, ó, was sleeping. E daí vocês vão conseguindo pegar. E em cima é só aquilo lá, que, tipo, quando duas ações estavam ocorrendo no mesmo tempo, né? Então é esse while, ele vai juntar essas duas ações. Agora, vamos fazer um pouco de exercício, né? Eu trouxe, eu acho que 2 ou 3 exercícios para a gente fazer junto. Porque para a gente ter uma noção de como que são os exercícios. Alguns exercícios foi eu que montei, outros eu peguei na internet. A lista de exercícios que eu passei para vocês no Google Classroom, eu peguei de exercícios da internet, né? Peguei um deles é de vestibular, mas é um vestibular acho que é da Unesp, eu não lembro agora exatamente, mas é um vestibular bem antigo, assim, para vocês verem que eu acho que é de 2000, 2001, para vocês verem que são exercícios antigos, eles não costumam pedir mais essas coisas. Beleza, gente? Deixa eu ver se ninguém mandou nada aqui no chat. Não só nisso, eles comem, né? Eles comem letra em tudo, comem. Vitória, quando você falou não, prof, seria em relação a não ter dúvida? Ah, beleza. Aí eu odeio aquelas vezes que abreviam, nossa, what you do, esse WYD, what you doing, ou quando eles botam what about you, eles adoram comer letra. Eu lembro que às vezes quando eu tava de férias, eu não tinha muita coisa para fazer, eu entrava no Omegle, não sei se vocês já conhecem isso, e eles não escrevem, eu escrevia tudo certinho, botava apóstrofe, os negócios certinho. Eles escrevem tudo de qualquer jeito, eles só escrevem. Então é muito engraçado, porque a gente sempre aprende uma gramática muito certinha, de como escrever certinho, mas quando você vai falar com eles, eles não eles escrevem totalmente abreviado, e quando você conversa com eles encurtam muito a frase. Realmente parece que é preguiça que eles têm, porque no português a gente sempre tem que falar a frase certinha. Claro que quando a gente digita, a gente consegue abreviar muita coisa, mas na fala não tem como a gente falar VC, TB, porque as pessoas não vão entender. Mas eles conseguem abreviar muito. Só o contato com a língua ensina, porque antes de eu viajar para quando eu viajei para Inglaterra e quando eu conheci um pessoal dos Estados Unidos, eles, assim, nossa, é horrível, horrível, porque eles mandavam assim, tipo, o que você vai fazer hoje? Ou, tipo, eu tô bem, what about you? Aí eles mandavam o WBH, o WBU. Eu ficava assim, o que é isso? Porque eles não falam. E, tipo, aí, quando você pergunta, eles ficam tipo, nossa, mas como você não conhece isso? É que nem Liamão. Left my ass off. É uma terminação muito, 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 muito estranha. Eu também. Eu já li limão várias vezes. Quando eu comecei, era muito difícil, muito difícil. Mas, assim, é contato com a língua. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, o vestibular não cobra. Ainda bem, porque senão seria muito fora da casinha pra gente saber. Porque contato com estrangeira é você conversar com eles por dias e dias e conseguir ter essa noção. Mas gíria, para mim, também é uma parte muito difícil do inglês, porque eu não consigo decorar todas. Aí, quando você vai conversando, isso é uma coisa legal para quem tem interesse em inglês. Desculpa, gente. Entrar no Omegle. Às vezes tem umas coisas meio obscenas, mas aí você tenta sair o mais rápido possível. Mas quando você encontra gente, tipo, que quer conversar, você consegue conversar com muita gente e descobrir coisa nova, né? E é bom para treinar a conversação. Mas podcast também ajuda muito. Série em inglês, principalmente aquelas séries esqueci o nome agora. Tipo Friends,
How I Met Your Mother, One Day at a Time, eles usam bastante dessas frases, desses tipos específicos de gírias, desse encurtamento de frase. Podcast ajuda muito a você entender essas expressões. Música também é uma coisa que ajuda muito, gente. Se vocês escutarem muita música em inglês, se vocês escutam, e parar para ver como que a letra, por exemplo, About, em várias músicas, eles botam assim, que daí é mais por conta da construção do som, assim, mas que às vezes o pessoal escreve desse jeito, né? Escrevi errado aqui, gente, About. Eles escrevem desse jeito quando eles estão conversando por WhatsApp, essas coisas. Então, é uma coisa interessante vocês irem pegando, caso vocês se interessem para aprofundar, pegando música, série, podcast. Inglês britânico é muito difícil de pegar. Friends é o mais fácil eu acho que é um dos mais fáceis de você conseguir entender, porque é uma linguagem muito tipo de dia a dia. E não sei se vocês conhecem a série One Day at a Time, que daí seria também desse estilo de fazer piada, dia a dia, né? Essa série aqui. Daí é uma série bem atual, né? Eu acho que a última temporada lançou em 2018. Daí é uma série bem de cotidiano e você consegue ver bastante coisa, assim, de diferentes formas de falar. Até porque uma das atrizes, ela é cubana, então ela não... Então ela sempre teve uma dificuldade maior, né? Porque a gente sempre tem uma dificuldade em aprender... A gente sempre tem uma dificuldade de aprender língua que não é a nossa materna. Então a gente vê, tipo, o sotaque dela, mas como ela ainda consegue falar, e ela fala de um jeito bem... Ela fala de um jeito muito bom. E ela usa também essas expressões, porque a gente vai pegando ao longo do tempo, né? Mas enfim, gente, vamos voltar aqui para os exercícios. Vamos falar um pouco dos exercícios agora. Eu botei alguns aqui. Para treinar, gente, eu botei exercícios tipo esse aqui, né? Para você ir botando os auxiliares, para você flexionar o verbo, né? Botar ele no passado contínuo, enfim, vamos lá. Então, nos exercícios aqui. Então, in 1908, Mark, working in a big company. Aqui, gente, a gente tem que pensar o seguinte. O exercício deu pra gente o verbo com a terminação em ing. Agora, a única coisa que a gente tem que pensar aqui a gente vai colocar o auxiliar was ou were. O que vocês acham que tem que botar aqui? Exatamente. Tem que botar o was. Por quê? Aqui a gente está falando de he. Então, Mark was working. Então, he was working in a big company. Os exercícios, gente, eles são 99% assim. Um ou outro eles vão variar para você assinalar, tipo, numa fase no passado contínuo. Qual que é? Mas aí você vai pegando bem tranquilamente. Mas a base do exercício é essa. Ou você vai botar was, were, ou você vai flexionar o verbo. Na 2 aqui. Teresa really tanana, the film, but it was scary. Como que vocês acham que vai ficar com like? O like ele vai flexionar para como que ele vai flexionar? O like aqui. Isso, o like ele vai flexionar para like. Por quê? Ele é um verbo regular. Agora, gente, o think, ele é mais chatinho. O think ele é um verbo irregular. Então agora a gente tem que ver como que ele vai flexionar. O think, né, o verbo pensar, a gente não pode botar assim, né? Como eu falei, ele é um verbo irregular, então ele não tem essa terminação ed, não tem a terminação ied, né? Até porque não termina com y. Então, vocês verem como é chato. A gente tem que pegar esse vai ser a flexão do verbo. Você vê que ele só mantém as duas primeiras letras. De resto, ele vai mudar tudo. A gente vai ter essa flexão do verbo. É muito diferente do português, por exemplo, que a gente mantém a raiz,
a pessoa, o número pessoa, né, desinência número pessoa, a gente só vai mudar, por exemplo, o finalzinho. Então, falava, falávamos. A gente só bota esse Moses aqui para fazer essa desinência. Aqui não, a gente vai ter uma troca inteira da estrutura. Então aqui seria Teresa really liked the film, but she thought it was scary. Aí a pronúncia, né, a gente tem um think, esse aqui seria thought. Quando a gente vai falar esse TH, é uma coisa que a gente aprende com o tempo também, e eles não falam thought. A gente tem que botar a língua entre os dentes para falar esse TH. Assim, thought. É mais coisa de pronúncia mesmo, mas na hora de escrever é só vocês se atentarem à parte da gramática mesmo. Agora a 3. Sean, a book when the police arrived. Então, a gente já viu que aqui a gente já tem um no simple past, né? Esse arrived. O que vocês acham que a gente vai botar aqui? Né? Lembrem daquela parte dos casos específicos, né? Do simple past e do present continuous. Como que vocês acham que vai ficar o reading aqui? O que vocês acham que a gente tem que botar com o reading? Aqui, gente, a Tiziane respondeu read, mas não. Aqui, como a gente já tem o arrived, que seria esse verbo no simple past, de chegar, e a gente tem a marcação do when, vocês lembram, né? Que aqui, ó, o when, a gente vai usar ele para quando indicar uma ação que estava ocorrendo quando outra terminou. Então, a gente aqui já tem uma ação que terminou. A polícia chegou. Aqui a gente vai ter o was reading. Isso, Vitória, certinho. A Vitória acertou aqui. O reading. Aí só teria que botar o was por conta do auxiliar. Mas isso é para a gente ir se atentando aos exercícios. Se você já leu a frase, né? Viu que ele está pedindo para a gente fazer aqui a transformação do read. Viu que tem um verbo no passado com a terminação ed e tem um when, você já fala, já pensa, beleza, ó, vai ser um past continuous agora, vai ser uma ação que estava ocorrendo. Como que eu vou construir? Sean é o mesmo exemplo do primeiro, é Mark, é he. Então, sempre que tem um he, ele vai estar acompanhado do was. O verbo read, no passado continuous, reading. Daí ficaria was reading. Beleza, gente? O was, ele assim, é uma das coisas mais importantes. Se você só bota reading, você vai ganhar errado, porque você perde a construção da frase. Isso é uma coisa que o inglês ele é bem chatinho. Você não pode deixar de colocar o was, porque senão você vai quebrar com o sentido da frase. Ou sentido, não, nem o sentido, porque é que nem a gente não conjugar verbo no português. A gente entende o que a pessoa está falando, mas a dificuldade para entender é maior. E norte-americano, inglês, se finge de burro. Eles não entendem, eles fingem não entender muita coisa só para você falar certo. Então é uma coisa que é sempre bom, tipo, vocês lembrarem dessa regrinha. Viu que é past continuous? Viu que é he, she, it ou I? Was, na certa. A última aqui agora, né? Então, last night we, né? O verbo call, an ambulance because Rick got sick. Então, last night. Como que vocês acham last night? Então, na última noite, né? A noite anterior. Como que vocês acham que vai ficar o call? Né? O call entra naquela regra de ser verbo regular ou irregular. Vocês, quando já leram alguma coisa em inglês ou viram alguma coisa em inglês, vocês acham que ele tem uma outra terminação? Você acha que ele tem uma outra conjugação? Ou ele só termina com o ed no final? Exatamente, gente. É o call, é o ed no final. Aqui a gente vai ter we called. É aquilo que eu falei, não dá pra gente prever, né? Porque aqui a gente pode achar que seria o thinked, aqui a gente podia pensar que seria uma outra terminação,
É decorar mesmo. É vocês irem lembrando assim, tipo, nossa, eu já escutei numa série a pessoa falando called. Então, provavelmente não é uma outra flexão de passado. Deve ser só com ED no final. E daí vocês colocam. É aquilo, é ir decorando, memorizando, que é bem chatinho no começo, mas que depois que vocês pegam o jeito, vai direto. Então, aqui o gabarito, né? Was working, liked, thought, was reading e called. Passando agora para o próximo exercício, gente. Choose the correct answer. Então, the Karen, tanana, her car, downtown, when she, tanana, a call. Her son was in the hospital. Esse daqui é uma coisa que a gente sempre pode ter dúvida, porque aqui a gente vai ter tanto a gente pode ter tanta flexão para outro, tanta flexão com ED, ou somente o past continuous. Então, dessas alternativas aqui, gente, qual que vocês acham que é? Lembrem, the Karen é she, mas nem sempre, ó, isso é uma coisa também. E lembrem da regra dos casos específicos. Uma coisa que eu acabei não falando, mas nem sempre que tem she, a gente já assume que é o was. A gente tem que ver o contexto da frase para encaixar certinho. Aí qual alternativa vocês acham que é? A Vitória falou B. Alguém tem alguma discordância? Então vamos ler aqui a B. Karen was parking her car downtown when she was getting. Não, nem tem como. When she got. Exatamente, Vitória. É a B mesmo. Então, Karen was parking her car downtown. Downtown, gente, seria como se fosse centro da cidade, assim. É... Porque a gente tem é uma expressão do inglês, né? Isso é uma coisa que vocês provavelmente vão ver na aula de geografia, mas que a periferia em cidades desenvolvidas como Estados Unidos, a periferia é a parte rica da cidade e o centro seria a parte mais pobre, assim, entre muitas aspas. E daí, tipo, seria o centro, tanto para a parte de, tipo, de qualquer coisa, centro da cidade, para a gente comprar coisinha, ou centro para algumas outras coisas. Então, aqui, esse downtown em inglês representaria esse centro da cidade. Mas tá certo o que a Vitória escolheu. Então, was parking, was acompanhado do verbo no ing, e got, né? Que daí seria quando ela recebeu a ligação. Que daí seria também o verbo flexionado. Pessoal, foi isso. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela participação de vocês. A música da Anitta também fala disso. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? E é aquilo, é como eu fui falando, do inglês é sempre, principalmente os verbos irregulares, é vocês irem decorando a tabela lá eu vou mostrar aqui a tabela para vocês. A tabela que eu botei é essa tabela aqui, ó. Vou apresentar a tela. É essa tabela aqui. Então a gente vai ter aqui o be, né, o verbo to be, virando was, were, e aqui no past participle, been, begin, begun, begun. Vocês veem que, tipo, às vezes muda só uma letrinha, mas daí muda o significado, né? Aqui tem cut, 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 daí é o mesmo. Tem uns que são o mesmo também. Isso para mim, eu acho que é uma das coisas que mais me irrita no inglês. Porque eles botam no past simple, no simple past, eles nem mudam, eles botam a mesma estrutura da palavra. Cut é assim. A gente tem aqui, por exemplo, do o go ele muda, né? Até que bastante. O go went, gone, sent, 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 laid, laid, laid. Então algumas estruturas elas vão se manter a mesma. Mas claro, tem que decorar certinho para ver em qual que ela se encaixa melhor. Vão dando uma olhada, vão fazendo os exercícios, que daí vocês vão pegando a manha. É uma coisa que eu fiz quando eu
quando eu estudava inglês, era pegar, tipo assim, sei lá, você tá com vontade de pegar alguma coisa em inglês para estudar, que você acha que vai ser importante para a sua vida, pega essa tabela e vai decorando, faz flashcard, assim, claro, gente, tem que pensar sempre no o que vocês querem com o inglês. Isso é muito importante para caso você queira se especializar em alguma coisa em inglês, queira trabalhar em algo que vise o inglês como uma língua. Aí vocês irem pegando e, e estudando. Mas não tem jeito, não tem como fugir, tem que decorar. E nos verbos regulares é mais fácil, é só botar o ed, ou quando terminar com y, botar o ied. Por enquanto, eu só botei 4 exercícios lá no Classroom, mas são exercícios que tem, tipo, bem esses que a gente fez. Então, vocês têm que escrever, flexionar flexionar para botar ing, botar o os, ou alguns exercícios que eu botei para vocês fazerem que tem que transformar para os verbos irregulares, e tem um gabarito no final. Mas, como eu falei antes, qualquer dúvida que se vocês tiverem, podem me mandar e-mail, podem me mandar mensagem. Caso o e-mail não esteja disponível lá, eu vou anexar meu e-mail depois, caso vocês tenham dúvida, ou me mandem mensagem no WhatsApp mesmo, gente, fiquem tranquilos, eu real estou muito aberto. Fico feliz se vocês tiverem dúvidas para eu conseguir tirar. Mas, por hoje é isso. Como eu falei, eu vou tentar trazer nas próximas aulas, umas aulas um pouco mais focadas em vestibular, em exercício de vestibular, principalmente na parte de análise e interpretação de texto, que são as partes que o vestibular mais gosta de cobrar, né? Apesar de ter aquilo que nem todo mundo tem acesso à aula de inglês, a uma conhecimento da língua inglesa muito forte. O vestibular cobra textos inteiros em inglês, ou a Unesp, por exemplo, que cobra até a resposta da pergunta da alternativa está em inglês. Então, eu quero tentar trabalhar mais com isso para vocês irem pegando o jeito das questões, porque é aquilo. Você nem precisa saber inglês. Se você entende o que ela está perguntando, você já vai. E é muito mais fácil. Tem um amigo meu que passou acho que foi em engenharia, que ele passou aqui na USP também, não sabia nada de inglês, não falava nada em inglês, e ele acertou mais da metade da prova, entendendo como funcionava as perguntas, né? Porque tem aquilo também de vestibular, sempre fazer pergunta muito igual, só mudar a estrutura da pergunta, o conteúdo dela, mas a pergunta é sempre a mesma. Mas eu vou tentar trazer para a próxima aula uma lista de exercícios de interpretação de texto, né? Até onde eu lembro de ter me planejado, a próxima aula tem um conteúdo mais curto, então eu consigo trazer no final da aula uma interpretação de texto para a gente fazer, né? Eu vou tentar variar bastante. Eu não sei quem aqui também vai prestar vestibular no Sul. Eu vou perguntar para os coordenadores para ter uma noção, para também trazer exercícios da UFPR, da UEL, para a gente ver certinho. Mas tentar também focar nos vestibulares aqui paulistas, como Unicamp, Unesp, FUVEST e principalmente o Enem, que a prova do Enem é muito importante vocês acertarem as questões de inglês. Beleza, então, gente. É isso. Qualquer dúvida, estarei aqui ainda por mais uns 10 minutinhos. E fiquem à vontade. Beijo, gente. Boa semana para vocês. Foi um prazer conhecer todos vocês também. Prazer, gente. Obrigado você. Restou alguma dúvida, Érica? Bom, eu vou parar de gravar a aula agora, Érica. Se você ainda tiver aí, tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo, beleza?